Você. Olá, sou Michelle Hernandes, dentista. Estamos aqui mais uma vez para o nosso terceiro encontro, né? Nosso terceiro episódio com Valéria, terapeuta do Espaço Essencial. E hoje vamos falar sobre propósito, né? Esse assunto que, ai, qual será o meu propósito? Então, passando a bola para você, Valéria, vamos dar uma esmiuçada aí para o pessoal que está em busca desse propósito e não sabe por onde começar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente nunca sabe quando as pessoas vão assistir o vídeo. O propósito é um tema que a gente tem várias camadas para falar sobre ele. Algumas pessoas pensam que propósito é uma epifania, que é uma coisa grandiosa. E aí eu acho que desmistificar um pouco isso é o nosso objetivo hoje. Eu gostaria de dizer, assim, para a gente iniciar, que propósito é aquilo que nutre a nossa alma. É verdadeiramente aquilo que a gente veio fazer aqui. Faz parte da nossa essência. São os dons que nós recebemos e que nós vamos colocar em habilidades, em ação. E aí, só que antes de nós chegarmos nesse propósito, a gente precisa primeiro entender alguns pontos. E quando a gente fala de propósito, a primeira pergunta que eu faço, porque as pessoas ficam assim, ai, mas eu não sei qual é o meu propósito, porque aí tem várias outras preocupações. A segurança financeira, como eu faço uma transição de carreira, mas para entender primeiro qual é o meu propósito, como eu identifico isso, eu começaria com a seguinte frase: se o dinheiro não existisse, o que é que você estaria fazendo? Se não precisasse de olhar para essa questão, o que é verdadeiramente que você gostaria de estar fazendo? E um segundo ponto que eu falo que é um caminho viável é: o que é que você gostava muito de fazer quando era criança? Quais eram as habilidades que você tinha quando você era criança e que você passava horas brincando com aquilo e ficava feliz? Então, são duas situações onde nós podemos começar a identificar para onde eu quero ir. Mas, quando a gente fala de propósito, como eu disse, são tantas camadas. A primeira coisa que a pessoa se prende é na questão financeira. E isso está absolutamente vinculado com medo, né? Como é que eu saio de um emprego estável para ir para uma coisa que eu vou me jogar, que eu não sei? E aí eu sempre digo, dá para fazer uma transição com muita calma. Porque a hora que eu identifico que aquele é o meu caminho, que é aquilo que eu quero fazer, aquilo me traz paz, aquilo nutre minha alma, eu posso começar a fazer cursos, a começar a trabalhar com aquilo de uma forma paralela. De alguma forma, as coisas vão acontecer. Porque quando nós estamos vivenciando o nosso propósito, indo em direção àquilo que nós viemos fazer aqui, e eu costumo dizer, deixando as nossas pegadas, o universo abre todas as portas. Eu preciso primeiro criar o movimento. Quando eu decido que eu não quero mais trabalhar com aquilo, que aquele ciclo está fechado, eu preciso começar a olhar para onde eu quero ir e qual é o primeiro passo? O que é que eu posso fazer? Porque não dá para você sair, pegar o dinheiro e abrir uma. Não, você precisa se preparar para avançar naquilo que faz sentido, naquilo que nutre. E para isso, um passinho de cada vez. Então, essa ansiedade, a ansiedade, na verdade, ela advém de eu não saber qual é o meu propósito, de eu entender que eu não estou feliz. Então, isso gera uma ansiedade. E aí, quando eu descubro, eu quero mudar completamente de forma muito rápida. E às vezes isso não é viável. Mas quando eu começo a criar um movimento, eu vou estabelecendo o alicerce para que aquilo se concretize. Porque veja só, o universo, ele precisa de todos nós em todos os segmentos, mas ele nos quer feliz naquilo que a gente está fazendo.
Então eu vou ser muito mais produtiva para o universo, para o mundo, quando eu faço algo que eu faço com muito amor. E eu costumo dizer assim: descubra qual é o seu propósito, trabalhe com ele, porque aí você nunca mais vai ter que trabalhar. É totalmente diferente. A conotação de trabalho, ela modifica completamente. Porque quando você trabalha com propósito, você pode ficar cansado fisicamente, mas você vai para casa, você dorme e no outro dia você está pronto para recomeçar de uma forma prazerosa. Aquilo faz sentido para sua vida. Vá, porque a gente fala, né, quando você trabalha, né, no seu propósito, a mente consegue, né, se tranquilizar, né, o nosso espírito consegue se tranquilizar, é como você acabou de falar. Você vai, descansa, assim, é aquela recarga da bateria, né, que o nosso físico precisa, e ok, né? E você falando assim, a gente vê inúmeras situações, né? Vou falar assim pelo meu olhar. E aí te deixo já uma pergunta: o propósito sempre vai estar aliado ao trabalho, né? Vou te deixar essa pergunta. Mas o que eu quero dizer é que tem sim pessoas que estão ali super bem sucedidas, falam assim, nossa, mas eu tenho uma estabilidade financeira, como você falou, a gente tem que desvincular, né, e se fazer aquela pergunta, né, o que eu faria se eu não precisasse do dinheiro, só que a pessoa, no fundo, ela é infeliz, ok, tem uma estabilidade financeira, mas tem algo, eu falo, fica aquele vazio, né? Uhum. É aquela coisa daquela obrigação de você levantar, ter que bater ponto ou não, enfim, não é leve, né? E aí sim é onde existem pessoas que precisam descobrir, né, encontrar, né, de fato o seu propósito, onde vai conseguir ter essa leveza, ter essa paz, que o resultado financeiro vai vir. E eu falo, e situações como a própria minha, eu falo, hoje eu vivo o meu propósito de fato, mas o que? Eu sempre estive na odontologia. Mas fez real sentido com o meu despertar, com a chegada, eu falo, a harmonização facial que me escolheu, né? Não fui eu que escolhi ela. Então, assim, hoje eu me sinto inteira, aonde eu consigo alinhar, né? Onde eu consigo trazer não só o cuidado, a prevenção, né? Seja odontológica, ou seja, dessa questão da gente gerenciar, né, o envelhecimento, numa questão da gente trabalhar a nossa autoestima, enfim, tudo que a gente já falou ali atrás. Então, é isso que eu quero deixar aqui para as pessoas, que não necessariamente ela vai precisar de uma transição de carreira, às vezes ela precisa só alinhar a maneira que ela lida, né, a maneira que ela trabalha ali no dia a dia. Mas eu vejo, às vezes, muitas amigas perguntando assim, mas como que eu descubro o meu propósito? Porque, às vezes, assim, é difícil a gente sentir, e uma coisa que eu quero deixar é o que a gente sempre tanto fala, né, Vá? A conexão com o nosso coração, é ouvir o que o nosso coração, né, quer nos dizer. E a gente tem ferramentas hoje em dia que a gente pode ir buscando, se você não faz nem ideia, né? De repente, sei lá, você trabalha numa super empresa e você fala, eu vou fazer. O meu propósito é fazendo crochê, não, meu propósito é servindo um grupo, meu propósito, enfim. A gente tem ferramentas hoje em dia que nos ajudam a direcionar, né? A gente primeiro criar essa conexão para aí sim encontrar o nosso propósito, né? E aí eu vou deixar para responder a pergunta no final. Vamos começar pelo que você falou. Às vezes eu imagino que o propósito tem que ser grandioso. E ele não necessariamente precisa ser grandioso. Às vezes, eu trabalho numa empresa top de linha, mas o que me faria feliz é estar fazendo bijuteria na praia. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa coisa de querer me despojar de tudo aquilo que eu entendo que eu preciso para chegar nesse ponto, né? E a gente vai falar sobre isso. E você falou uma coisa muito importante que é a sua porta de entrada foi a odontologia. O seu propósito não veio desconectado disso, mas
Você ressignificou. Você, através daquilo que você fazia, que foi a sua porta de entrada, você ressignificou para aquilo que te nutria. Então, não necessariamente é uma transição de carreira. Às vezes eu só preciso ressignificar aquilo que eu faço, porque aquela forma não fala comigo. Mas quando você foi lá e não por acaso entrou pela porta da harmonização, aquilo te abriu um mundo de possibilidades. Agora, voltando para a questão de que o nosso propósito não precisa ser grandioso, ele só é o nosso propósito. Quando nós somos criança, e principalmente do 0 aos 7 anos, tudo aquilo que eu identifiquei como uma falta, é, fez com que eu olhasse para o meu futuro buscando uma versão minha que compensasse aquela falta. Vou dar um exemplo. Um exemplo, inclusive, corriqueiro. Dentro de uma família de irmãos, de pais, de tios, existe o primo rico e o primo pobre. O primo pobre, quando ela é criança, ele olha para aquele primo que tem os melhores brinquedos, faz as viagens, tem a casa com piscina. O primo pobre, ele se sente diminuído, inferiorizado. Isso eu estou falando na ótica da criança. Essa criança, ela cria um estereótipo de que ela precisa ser um vencedor, para que ela possa ter aquilo que ela achou que faltou a ela na infância. E aí, quando ela cria aquele estereótipo, ela vai perseguir aquilo a qualquer custo, porque ela não tem olhar para mais nada. O ego, ele só quer demanda. Então, ele vai comprar o carro e ele fica feliz com aquele carro durante um mês. Aí, alguém do trabalho compra um carro melhor e ele entende que ele precisa superar esse carro melhor do colega de trabalho e ele vai buscar um carro. Então, a demanda nunca para. E aí, em determinado ponto da vida, o que que acontece? Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou com um tremendo vazio, eu estou com uma doença, um câncer. E eu sempre digo que doença é oportunidade. As doenças, elas nunca aparecem na nossa vida com a finalização. Elas aparecem com uma oportunidade de recalcular a rota. E aí, quando eu identifico isso, se eu conseguir ir lá e buscar o que é que me nutre, eu vou, não importa o tempo. Eu posso ter 20 anos e eu posso ter 70 anos. Não tem tempo para isso. A Pri está falando que está falhando a sua internet. Será que está É, dando problema? o seu vídeo vai O estar me... falhando. o meu? É, Vamos quer que eu tentar faça? continuar e ver o que acontece. Tá Tá, bem? Bom, tá. então, essa é a questão com relação ao propósito. Eu persegui durante toda uma vida um estereótipo que era uma máscara construída de uma pessoa que não sou eu. Porque o que é que traz a depressão, a tristeza? Quando eu sou uma pessoa totalmente diferente de quem eu realmente sou na essência. E aí, em algum momento, quando eu adquiro muita coisa que supostamente eu venci na vida, eu olho e começo a entender que está faltando algo. E o que é que esse algo que está faltando? Está faltando chegar a mim. E aí eu falo, já pensou que choque que é a pessoa que tem lá o melhor carro, a melhor casa, entender que o propósito dele é ficar tirando foto lá de pessoas surfando e tal? Então, para olhar para isso, tem que ter coragem. E aí você diz assim, tá, mas o propósito ele está vinculado ao trabalho? Não necessariamente. Eu posso, ao descobrir o meu propósito, e de repente eu não tenho como fazer uma transição, uma mudança, eu posso agregar isso na minha vida como um hobby, como um serviço ao outro, porque o propósito, ele está sempre envolvido com a palavrinha compartilhar.
eu aquilo que me nutre tanto que eu preciso transbordar. Eu preciso fazer com que aquilo chegue ao outro. Então eu vou ser o melhor profissional naquilo que eu faço, seja o que for. E falando de que o propósito não é grandioso, existem pessoas que vieram exclusivamente para cuidar de suas famílias, que amam fazer a comida, que amam cuidar da casa e tá tudo bem, porque se aquilo nutre e se aquilo faz bem, é o meu propósito. Agora, o que não dá é para eu ser a dona de casa ressentida, que eu fico com raiva, porque a minha rotina se repete, porque eu tenho que ir pro fogão fazer comida todos os dias. Isso não é propósito. Isso é eu não conseguir parar para olhar o que é realmente que eu vim fazer aqui. Isso é a beira a falta de coragem, né? Beira aquela coisa de, eu não vou olhar para mim porque eu tenho que olhar, que eu tenho que cuidar de todo mundo. A gente não tem que cuidar de todo mundo. Isso já é a primeira crença, a premissa. Porque o único papel nosso para que nós possamos chegar a encontrar o nosso propósito é o primeiro olhar para nós. Nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada, externamente, se eu não fizer primeiro o trabalho interno. Então, até para que eu possa chegar ao propósito, eu preciso necessariamente entender quem eu sou e me afastar do estereótipo criado por aquela criança que sentiu a falta do material, um exemplo, né, das coisas materiais, e ela viveu toda uma existência em busca de algo físico que não nutriu em nenhuma circunstância a alma, porque não nutre mesmo, tá? Então, o primeiro passo é eu preciso dizer sim, que eu não estou feliz, que aquele não é mais o meu lugar, mas eu preciso me lembrar de quem eu sou. Então, voltar a lá a criança e lembrar o que eu gostava muito de fazer e entender que se o dinheiro não existisse, o que é que eu gostaria de estar fazendo, vai começar a mostrar esse caminho. Iva, você falando dessa analogia, né? Ah, eu tenho carro, aí eu quero um outro, né? E continuar com aquele vazio. Eu tenho, você sabe que eu tenho muito esse olhar para as minhas pacientes, né? Porque na estética a gente também se depara, às vezes, com situações desse tipo, onde tem mulheres que ficam buscando, né, fazer procedimentos, né? Se submeter a procedimentos, só que assim, nunca vai estar bom. Ela pode estar linda, ela pode estar com a pele toda esticada, sem manchas, mas assim, não vai estar bom. Vai gerar ainda uma insatisfação, só que assim, não é com relação ao procedimento, e sim com esse vazio, né, que tem dentro dela. Então, é por isso que eu falo que me surgiu nessa a divina harmonização, porque é como você falou, para mim, eu tomo esse cuidado, né, seja na anamnese, na conversa, se essa pessoa está em busca de tampar um buraco ou não, se de fato ela está pronta, né, para passar por uma transição, por mais que a gente não modifique, né, eu não faço procedimentos para transformar, né, desarmonizar as pessoas, mas assim, a gente dá aquela realçada. Então, eu tomo esse cuidado na anamnese de sentir, né, o meu ladinho terapêutico, né, que eu sempre tive, só agucei, enfim, com os estudos, e tomar esse cuidado, né, porque a gente tem que primeiro refletir de dentro para fora. E você dizendo, né, que nem às vezes eu vou vender bijuteria na praia, às vezes parecer algo, como está atrelado a crenças e valores, né? A gente vai vendo, a gente vai falando de uma coisa e vai unindo, e é isso. Tá, qual o problema, né? Você vai se sentir menos porque você tem que estar de terno e gravata dentro de um escritório e não, você pode estar feliz da vida, né? Vendendo bijuteria na praia, o que quer que seja, e ganhando dinheiro. Porque é isso, quando você está de fato no seu propósito, é consequência, né, Má? É bem importante isso que você falou, porque
o propósito, o dinheiro não é o fim. Ele é uma consequência e ele vem, porque é um fluxo energético, né? Às vezes eu tô lá naquela imagem do bem-sucedido, mas eu tenho que todos os dias perseguir o dinheiro para manter aquele status, né? E isso é exaustivo, isso é estressante. E, aliás, se a gente for olhar para as doenças, né, o estresse é uma o causador de da maioria das doenças cardíacas hoje em dia. Então, por quê? Porque as pessoas vivem muito estressadas em ter. Porque o propósito, entender quem eu sou, me traz leveza. E essa leveza eu não vou encontrar na perseguição do ego. Quando eu ainda estou muito preocupado com a imagem, com o que os outros vão pensar de mim, eu estou ainda olhando para aquele estereótipo que eu criei. O vazio, ele jamais vai ser preenchido com coisas externas. Não existe isso, isso é falso. Eu vou trazer um exemplo que não é o do que a gente está falando, a gente pode até falar, inclusive a gente sempre pede para as pessoas deixarem tema, mas eu vou dar um exemplo aqui de relacionamento tóxico. Por que é que as pessoas vivem relacionamentos tóxicos? Porque elas acham que o outro vai preencher a falta, a carência, a falta de amor que ela precisa. Então ela se sujeita a migalhas, né? Ele ou ela se sujeitam às migalhas. É uma forma distorcida de olhar, porque eu não olho para mim, eu não me respeito, eu estou perdido, eu não sei quem eu sou. Então isso me leva para aceitar. Quando eu não sei qual é o caminho, eu aceito qualquer caminho, porque eu não tenho um direcionamento. E aí eu queria trazer um pouquinho aqui, Michele, vou me estender um pouquinho sobre o meu exemplo, né? Porque assim, quando a gente fala, ai, o propósito, parece que a gente já nasceu sabendo. Gente, nunca, né? A gente passa por muita coisa para entender o caminho que a gente tem que ir, que ele fica lá aparecendo, sendo esfregado na sua cara, mas você nem está olhando. Eu venho de uma família que, desde a minha avó, da minha bisavó, na realidade, eram espíritas. Então, eu cresci numa família espírita, kardecista. E isso era assim, na minha adolescência, na minha vida, não tinha opção. Nunca cogitamos fazer outra coisa que não fosse seguir isso. Então, é aquela coisa da caridade, né? Porque depois a gente até pode falar disso. Caridade é importante, mas é uma crença também que a gente precisa entender como se funciona, porque senão a gente também tira pedaços nossos para ajudar o outro. E Equilibra. desequilibra totalmente. E aí, o que que aconteceu? Como todas as pessoas na minha família, elas me diziam: olha, você precisa trabalhar lá no centro de mesa branca, aquela coisa. E aquilo não falava comigo. Embora eu tivesse uma espiritualidade bastante latente, né? Eu sempre gostei muito, gostava muito de esoterismo, na verdade, eu gostava de tudo. Mas não entrava, e eu não estou aqui falando mal, estou falando que não fazia sentido para mim. E aquilo foi ficando muito forte, porque a minha família, em toda aquela simplicidade, entendia que se não fosse para desenvolver a espiritualidade no centro, não haveria outra forma de fazer aquilo. E aquilo foi ficando tão pesado para mim, tão pesado, que eu fui fazer uma incursão na igreja evangélica. Porque eu falei, ali eu posso estar absolutamente desfocada de tudo aquilo que eu trouxe de crença e eu vou experimentar outras coisas. E eu falo que todos os lugares que a gente entra, a gente traz um tremendo aprendizado. E aí eu fiquei por 2 anos ali, eu fiz uma conexão interna muito importante para minha carreira, para as minhas escolhas, né? E aí, quando aquele ciclo se encerrou, eu fui levada para o reiki. O reiki veio para minha vida. E quando o reiki veio e eu fui fazer o meu primeiro curso, né? Nós estamos falando de 15 anos atrás.
eu olhei e falei assim, gente, é isso. Eu posso usar toda a bagagem terapêutica que eu trago de uma forma terapêutica, que não precisa ser dentro de um centro, mas é trazendo a facilitação da cura para as pessoas num outro nível. E aí aquilo abriu uma porta gigante para mim, porque eu sou de origem pedagoga, eu cheguei num ponto onde eu estava tão infeliz naquilo que eu fazia que eu passava mal para entrar na escola, né? Eu sentia que meu ciclo tinha se encerrado ali, porém eu tinha estabilidade financeira, tinha tempo de servir, então é tudo aquilo. Mas eu adoeci e eu fui para uma depressão profunda porque não tinha sentido mais a minha vida. O que eu tinha para fazer ali dentro da pedagogia, como diretora, como professora, aquele ciclo tinha encerrado e eu não tinha mais nenhum aprendizado ali. Eu precisava ir para outro nível. Só que eu estava presa naquilo que fazia sentido, que era sempre questões materiais. Então, depois da depressão, de tomar remédio e de chegar no ponto de dizer: chega, eu estou aqui mascarando a depressão, a tristeza, tudo que eu sinto. Eu vou para o front, eu vou entender o que está acontecendo comigo. E quando eu cheguei no Reiki, eu entendi que eu podia me curar através daquilo, porque aquilo começou a me nutrir. E aquelas frequências, aquelas vibrações começaram a fazer um sentido como nunca antes. E aí, depois do Reiki, imediatamente eu tive contato com os florais, florais de Saint-Germain, e eu comecei a ver em mim, na prática, o que aquilo fazia. E eu comecei a entender que o floral ele trabalha na causa e não no efeito. E quando eu juntei essas duas terapias, eu falei, meu Deus, eureka, eu descobri o mundo. E quando eu cheguei no ponto onde eu estava suficientemente curada, que não é totalmente, a gente nunca chega no totalmente, eu comecei a proporcionar isso a outras pessoas. Porque eu falei, gente, fez sentido para mim. Eu estava lá no buraco, com uma depressão profunda, e eu consegui sair disso através das terapias integrativas. Então, isso se fez sentido para mim, e aí, sem precisar do remédio que mascara. E eu não estou aqui também falando mal de forma alguma. Quando a gente fala isso, é sempre o que faz sentido para nós, que não necessariamente faz para o outro. E mostrar que a gente tem alternativas, né, Valéria? É isso. E são histórias, né, como a sua, cada um tem a sua, mas trazer aquela luz de que sim, a gente tem alternativas, né? A gente tem alternativas de repente se sair de uma tarja preta para florais, para óleos essenciais, né? Isso, Aí a gente vai para aquele assunto assim, é tudo que vem da da natureza. natureza. E aproveitando até que eu falo, eu tenho o privilégio de receber reiki semanalmente dessas mãos lindas, iluminadas, e como que nem, fez sentido para mim, né, Valéria? Eu acho que quando eu te conheci, eu também acabei nessa minha jornada me tornando reikiana, tive o privilégio de ser a sua aluna no seu curso do Reiki, que aí fez muito mais sentido, né? Que é a maneira que eu atuo hoje através do Reiki, e é isso, como abre as portas. Mas a gente tem que se olhar, né? Até hoje estou com uma t-shirt, ó, seja sua melhor versão. E é isso, Lindo. né? E é isso. A sua jornada, né? A jornada de cada um faz parte dessa nossa evolução, né? Então, assim, deixar também essa mensagem assim, não se aflige. Não é que deu tudo errado, não é que tá tudo errado, não, tá tudo certo, Tudo certo. né? Todo esse tempo seu na escola, como diretora, como professora, né, numa determinada religião ou outra, tá tudo certo, foi o que construiu, né, a Valéria de hoje, toda a minha história foi o que construiu a Michelle de hoje, e é isso, você tá disposto a olhar para si
para emocionar e em busca da sua melhor versão, É. né, Eva? E aí, quando você fala, por exemplo, meu período na escola, ele me facilitou a oratória, porque hoje eu dou curso, eu faço workshop, a gente faz imersão, faz palestra. Então, assim, essa desenvoltura, ela me preparou para isso. Então, nunca, nada, nada, tudo é uma preparação. A gente só identifica que em algum momento o ciclo fechou porque aquilo começa a virar o sofrimento. E quando vira um sofrimento, quando eu não me identifico mais, quando eu não quero sair da cama mais para fazer aquilo, eu preciso começar a olhar e falar: peraí, isso não está mais fazendo sentido para mim. O que eu tinha que fazer ali concluiu-se, né? Isso me preparou para o próximo nível. E uma outra coisa que eu queria falar sobre a ansiedade depois que eu fiz os dois cursos de Reiki de florais, todos os outros cursos que vieram para a minha vida, todas as formações, elas vieram de uma forma que eu não tive nenhuma ansiedade. Aquilo aparecia e me emocionava. Então, quando eu via determinado assunto com determinado profissional e aquilo me emocionava, eu falava: nossa, eu vou fazer essa formação. Então, todas as minhas formações a partir dali, elas foram absolutamente intuitivas. Eu nunca fiquei assim: nossa, eu preciso fazer 10.000 cursos. Não. Eles foram surgindo e cada um me preparou para o próximo. E a gente nunca para. Os profissionais como nós, a gente está sempre com a ânsia do aprendizado, porque esse aprendizado proporciona que nós sejamos a nossa melhor versão todos os dias. Então, a gente vai encontrando os mestres certos, e eu sempre digo assim, ó, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, os meus cursos, eles sempre foram nessa linha. Quando eu olhava alguma coisa e aquilo mexia comigo, eu falava: nossa, isso faz tanto sentido com o que eu faço, eu entrava nessa outra formação, que ela podia levar um final de semana, um mês, um ano, não importava. Importava que a minha alma se nutria daquilo que aquele aprendizado tinha para me trazer naquele momento. E eu sigo assim toda a minha trajetória, né? Eu acho que quando você fala assim, eu venho aqui, recebo o reiki, as terapias que eu faço aqui, eu sempre faço questão de terminar com uma aplicação de Reiki, porque foi onde tudo começou. É onde eu falo que está o meu power, a minha força, porque eu amo Uma aplicar. chavinha. A chavinha eu amo aplicar o Reiki, então eu proporciono isso para todas as minhas pacientes ao término de cada sessão, porque haja o que houver na sessão, né? Uma catarse, seja lá o que for, quando você conclui com o reiki, você traz um total equilíbrio e o paciente sai daqui com uma frequência, né? Se sentindo bem, se sentindo calmo, e tudo aquilo que foi dito na sessão acaba reverberando de uma melhor forma, de um melhor entendimento para processar aquelas novas coisas. E aí, uma coisa que eu quero só para concluir quando a gente acha que vai para uma terapia porque o terapeuta vai resolver nossa vida, wrong, errado, não é isso que vai acontecer. A gente sai com lição de casa. Lição de casa, chulepe, chulepe, mas o terapeuta é um facilitador para trazer o que está dentro do paciente. Nada do que o terapeuta traz à tona já não existe dentro. Então, ele é apenas um facilitador. É um trabalho em quatro mãos, na verdade. Como diz minha terapeuta Valéria, não sei se você conhece, os tais dos mensageiros, né? Então, assim, ele ajuda, né, nas sessões a gente identificar, né, essas as relações ou o que aquela situação está querendo me mostrar, e no fim é tudo isso, é o tal do autoconhecimento, né, que a gente tanto ouve dizer, que a gente tanto fala, né, Vá? É olhar para si
sair da zona de conforto, nosso episódio anterior, né? Uhum. Ouvir o coração e o que eu sempre digo, né, para quem me pergunta ou, né, é você ver se aquilo de fato faz sentido para você. Sair, a gente sai um pouco do nosso racional, é como você disse, a gente não tem que se preocupar, né, como nossa, mas como eu vou viver o meu propósito? Não, só se entrega, olhe para dentro de si, né? E permita-se. Eu costumo dizer assim: diga para o universo que você está pronto, porque ele vai proporcionar. Você vai estar vendo uma live e aquilo vai falar com você. Você vai estar assistindo um filme e aquilo vai falar com você. Você vai escutar uma frase de uma música ou algum amigo seu vai dizer algo que vai cair a ficha, mas se coloque pronto. E assim, eu acho que para concluir o assunto, eu queria falar sobre uma coisa que também limita com que a gente vai em busca do propósito. Medo, você fala assim, você tem medo do sucesso? Às vezes, né? A pessoa tá ali com bloqueio, é uma inversão, porque na verdade ela não tem medo do sucesso, ela tem medo do fracasso. Então ela pensa assim: eu não confio, eu não confio em mim mesmo e eu acho que eu vou fracassar. Para não permitir que o fracasso ocorra, eu já antecipo e não faço nada. Porque eu Sim, não quero viver o fracasso. Mas eu não estou fugindo de viver o fracasso. Porque se eu não consigo viver de acordo com quem eu sou em essência, o dinheiro não é sinônimo de sucesso. Se eu você não já é um estiver bem, fracassado, né? ele pode ser um fracasso, porque ele me leva para eu ganhar tanto dinheiro e não conseguir usufruir dele por algum impedimento. E isso não é praga, isso não é que o universo está contra você. Isso não é uma punição, né? É porque a gente vai gerando uma infelicidade tão grande e a gente cocria a nossa realidade que alguma coisa vai ser cocriada porque eu estou reverberando infelicidade, eu vou receber infelicidade de alguma forma. A gente está falando aqui só de energia. É um bumerangue que vai e volta. Não tem outra coisa. A gente vê, né, Valéria, pessoas, né, famosas, atores, enfim, do meio musical, né, e às vezes em quadros de depressão, infelicidade, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas ai, tem tanto dinheiro, pode. Aí é aquele tal, né? O dinheiro não compra felicidade, porque às vezes aquele vazio, né, persiste, né? É parar e olhar mesmo e trabalhar através do autoconhecimento, né? Para e sim tudo fazer sentido, né? Tem uma frase bem impactante de algum livro que eu li, que eu não vou me lembrar agora, que ele dizia assim: Fulano é tão pobre que ele só tem dinheiro. Verdade. Não é impactante isso? Sim, sim. Então, eu acho que assim, basicamente, né, a gente focou aqui nos pontos principais, né, para que as pessoas não tenham ansiedade, mas se coloquem à disposição quando elas estão infelizes e perdidas. Porque às vezes eu estou tão infeliz, mas eu não sei para onde eu vou. Então eu começo a me colocar à disposição, até essa conversa com aquilo que eu acredito que faz sentido e falar, olha, eu estou pronto para o próximo passo, eu estou pronto para encontrar. E aí a sincronicidade do universo vai te levar para os lugares certos, a conversar com as pessoas certas. Então o mais importante é isso, porque se eu não souber qual é a direção, qualquer direção vai servir, né? Sim. Então é É isso. isso, né? Dá pra gente. A teia Vai. E vai se novamente, colocar que hoje existem ferramentas de autoconhecimento muito pontuais e muito rápidas. Nossa internet aqui de novo, acho que ficou instável. Não, para mim ficou mudo uma parte que você falou, Vá. Do que? De que você estava falando, da gente deixar mais uma vez, aí ficou mudo. Deixa, Esse deixa, recado que você falou.
Ah, as ferramentas, assim, eu estava falando Sim. que hoje a gente tem ferramentas muito rápidas e muito pontuais, é, que está aberto para todo mundo. Então, às vezes, eu quero um norte, quero saber por onde eu começo. Eu vou citar duas que a gente trabalha aqui no espaço, que é o EFT, que é uma liberação de bloqueio impeditivo de qualquer situação, e a leitura de registros acásticos, né? Porque para quem entende que a gente não vive só essa existência, a gente Uhum, pode ter uma existência nossa que está tão parada lá em um trauma que eu continuo sem saber daquele trauma vivendo isso hoje. E uhum. aí sim a gente consegue buscar esse trauma para poder ressignificar. E também as constelações, porque às vezes eu posso estar ali presa no padrão familiar que me impede porque eu estou fora do meu lugar. Então são várias ferramentas que elas são pontuais e que elas começam a abrir uma porta gigante de cura, né? Quando a Sim. gente vai buscar, elas estão lá. Importante que a gente saiba que elas existem. E aí, só para eu deixar, né, em cima do que você falou agora, como o meu lado como paciente, também deixar para as pessoas assim, existem sim diversas ferramentas, né, Valéria? E não necessariamente fala assim, ai, mas eu não quero olhar para isso. Às vezes a pessoa sabe que tem algo ali, alguma carência que venha de infância ou alguma crença ali que esteja limitando ela, mas assim, ah, eu não estou preparada para ouvir, né? Eu não estou preparada para encarar. E ok, a gente tem ferramentas, né, que não necessariamente você precise mergulhar e ter ali a informação, né? Você pode começar de uma maneira, né, gradativa, né? Terapêutica mesmo. O reiki que também vai te ajudar a ter esse equilíbrio, né, para que Sim, você vai se fortalecendo mesmo, né, ao longo, né, do processo até chegar o momento que assim, se de fato, né, tiver que olhar e ser algo que vai causar uma dor, mas que isso vai te trazer leveza e paz, né? não tem A gente preço. vai compreendendo tudo isso, né? É, exatamente. E aí as pessoas às vezes falam assim: ah, terapia é cara. O remédio também é, gente, mas o benefício é completamente diferente, né? Sim, Então, é assim, é chegar numa jornada que é só gratidão. Quando a gente consegue ir entendendo quem nós somos. Eu estava, uma paciente minha atendendo agora, e ela estava muito feliz porque ela estava conseguindo impor as suas vontades. E as pessoas, os familiares ao redor, estavam começando a respeitá-la. Uma coisa que não aconteceu durante toda a sua existência, porque ela nunca entrava em confrontos, e às vezes eles são necessários, para que os outros não ficassem com raiva dela, ou que ela. Então ela precisava daquela validação de que ela era. Só que com isso as pessoas colocavam uma sobrecarga em cima dela que ela estava ali cada vez mais sufocada. Então a terapia fez com que ela fosse descobrindo que ela tinha um lugar de fala, as vontades dela deveriam prevalecer. E aí entra uma outra situação, que é aquelas pessoas que nunca acostumaram com que você dissesse não, elas começam a se voltar. E a terapia te prepara até para isso, para sim. lidar com isso e não se sentir culpado, que o outro não te vê mais com os olhos, mas ele já não te via. Por isso que ele jogava tudo em cima de você, ele já não te via antes, né? Então, esse é um trabalho importante que quando o paciente chega nesse nível de falar, agora eu não faço mais nada que eu não queira, eu não permito mais que as pessoas ditem a minha vida ou tenham as rédeas da minha vida, sou eu que conduzo. Eu falo assim, meu papel está concluído, né? Porque eu sei que a pessoa está pronta para fazer as escolhas próprias, ela não está fazendo escolhas que beneficiam o outro. E isso não tem preço mesmo. Tá recuperando a autoestima, o amor Autoestima. próprio e, né, é coisa melhor Exatamente que isso. isso, né? É exatamente isso. E aí eu queria convidar aí as pessoas que estão nos assistindo, né? Esse é o nosso terceiro ou quarto? Terceiro, 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 me confundi é. agora. Esse é o nosso terceiro episódio e tem os contatos aí tanto para uma harmonização maravilhosa com o olhar terapêutico, que aí ela cuida da parte externa, mas de uma forma absolutamente terapêutica, e a gente aqui no espaço que cuida de toda essa parte interna, olhando
olhar para a alma. E voltando a dizer que deixem sugestões e comentários, que a gente fica bastante feliz. E aguardem o nosso próximo episódio, né, Mi? Que é isso, né? A gente quer contribuir ao máximo para que continue regando a sementinha aí de cada um, porque estamos aqui transbordando, né, Val? É isso. O nosso caminho não foi fácil, a gente fala do que a gente passou, então eu acho que isso é importante, porque a gente não está aqui criando uma imagem que não é real, a gente fala sobre o que a gente viveu, então a gente tem compaixão, porque a gente entende, né, um pouco pelo menos da dor do outro, porque a gente passou por todas as fases, e aí é isso que a gente quer trazer um pouquinho, né? Que a gente traz um pouquinho de propriedade sobre aquilo que a gente fala, porque a gente vivenciou, né? Então é isso, Aí, gente. Foi um prazer ter estado aqui mais uma vez. gratidão Eu que por agradeço. mais um episódio nosso e vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Beijo, beijo na alma, gente. Beijo. Beijinho.